Oi, professoras e professores. Nós estamos dando continuidade na nossa abordagem sobre criando uma disciplina remota, que é uma das necessidades dos nossos tempos, né? E aqui surgiram no fórum duas questões, não é, que eu achei bastante pertinentes também. Primeiro, eu gostaria de interagir com a questão aqui do Paulo, não é, que envolve essa questão de acrescentar uma videoaula, tá certo? E eu vou passar para depois para essa questão da Virgínia, né, que me parece assim vai necessitar que a gente faça aqui uma reflexão e tome algumas posições em relação ao formato institucional desse trabalho. Então vamos primeiro aqui a questão de acrescentar no primeiro momento uma videoaula, né? Que seria ao vivo e que depois seria disponibilizada pelo sistema. Tá, eu procurei já ir dando uma explicação para você sobre a questão das videoaulas, tá? Eu acho assim que a videoaula, de fato, ela gera uma enorme aproximação, tá? Ela cria um espaço muito importante de empatia, porque o professor ele está lá sendo visível, ele está sendo visto. A gente tem a sensação, não é, de que nós temos um humano de fato atuando. Então isso é bastante positivo no que diz respeito à utilização da videoaula. Não tem dúvida disso. Esse professor falando, eu acredito que ele precisa ficar ali no máximo 1 minuto, tá certo? Estourando 2 minutos. Por quê? Porque você vê essa pessoa falando o tempo inteiro na televisão, como aquelas aulas da televisão educativa, né, dos anos 80, né, dos anos 70, tá? Isso acaba gerando uma hipnose, tá? Isso tem acontecido de uma forma bastante extensiva nessa época que nós estamos vivendo agora, onde todo mundo está fazendo videoaulas e essa é uma forma de registrar, né, de manutenção de relações, vamos dizer assim, de controle, né, porque afinal de contas é uma live, as pessoas estão lá, né, tem que estar lá, né, e eu acho que eu não vejo muita necessidade, entendeu, desse tipo de ação, tá ok? Mas eu admito que, sem a menor dúvida, uma videoaula aparecendo o rosto do professor, como é esse meu professor, né? Então isso pode ser interessante, fazer essa pequena edição e ter esse pequeno momento, né, do vídeo lá disponibilizado para eles. Tá? Lembrando, então, vocês ficarem entre 13 minutos e 14 minutos, mais ou menos, no vídeo total, tá certo? O vídeo total. Tá? É preferível quebrar em diversos blocos, tá? De 15 minutos, 13 minutos. 13 minutos, 14 minutos você sobe no YouTube sem problema nenhum. 15 minutos já pode dar problema. Então você quebra a sua apresentação em vários pedacinhos aqui de 13, 14 minutos. Aí vai dar certinho. Não vejo problema para isso não, tá certo? Pelo menos do meu ponto de vista e pautado na minha experiência. As aulas longas, tá, de um professor lá, como se fosse uma foto 3x4 falando, é bem complicado. E aí nós temos o calcanhar de Aquiles desse processo, tá? O calcanhar de Aquiles desse processo eu escrevi já para vocês. E vocês podem esperar, eu estou aqui arriscando, fazendo uma previsão, não que ainda não aconteceu, mas que sem dúvida vai acontecer e eu estou usando como exemplo o próprio ambiente que nós estamos, tá? O nosso ambiente ele aceita 10 mil pessoas interagindo, interação, no mesmo minuto, tá? Vocês entendem? Quer dizer, 10 mil pessoas podem estar dando cliques no mesmo minuto, ok? Se essas pessoas usarem alguma transmissão envolvendo isso aqui, ó, isso aqui é sem vídeo, tá? Se as pessoas estiverem usando vídeo, nós caímos para 4 mil interações possíveis, tá? Não é possível mais do que isso.
Porque o que acontece? Os pacotes de informação, eles vão funcionando como se fossem caminhões de carga, aqueles baús de caminhão de carga, tá? Então, com 10 mil eu chego nisso, com 4 mil de vídeos eu chego nisso. Eu loto o caminhão completa e absolutamente, tá certo? Então, isso aqui é um sinal de problema, tá? O sistema não vai aguentar. Não vai aguentar. Não é o Solar. Você não consegue fazer isso no Google Meet, começa a tracejar, você dá problema no Zoom. Tá? Tudo que envolver imagem, tá certo? Aqui é mais ou menos que nem poupar água, tá? Não vai faltar água na minha torneira aqui em casa tão cedo, penso eu, né? Quero acreditar nisso, mas a gente economiza água de qualquer modo, mesmo sabendo que outras pessoas não estão economizando água, tá certo? Então é uma questão de vocês entenderem que toda vez que nós transitarmos imagens como esta que eu estou transitando aqui, eu estou aumentando pelo menos em 2 a 3 vezes a quantidade de pacote de internet. E aí aqui nós temos um outro problema, tá? Que isso aqui consome 3 vezes mais dados. Ok? Então, se o nosso aluno tiver uma conexão limitada de G4, G3, G5, qualquer um desses Gs, o consumo de dado deles com vídeo é infinitamente, é 3 vezes, não é infinitamente, é 3 vezes maior, tá? Entendem? Então, se ele ouvir você falando, por exemplo, num podcast durante 2 minutos, ele consome X. Se ele ver você falando através do YouTube, vai consumir 3x da carga dele de internet. Então, esses são os cuidados para ter com o vídeo, que tem, do meu ponto de vista, como principal elemento positivo, isso que eu já coloquei para vocês e que volto a enfatizar porque realmente é muito legal. Eu sinto muita falta disso nos processos de quando a gente trabalha com formação docência, que é o processo de empatia. Tá? Nesse ponto o vídeo é 10 total. Não é à toa, vamos dizer, que esses youtubers, né, fantásticos que aparecem aí pela internet ganham tanta atenção e tanta história. Mas vamos para o próximo ponto. O próximo ponto vem sendo trazido aqui pela Virgínia, tá? Vamos ver aqui. A Virgínia coloca, deixa eu só passar mais uma paginazinha. Pronto, a Virgínia aqui está colocando, tenho dúvida ainda, não consegui tirar, né? A minha medicina, ministro aula, tudo lá é modular, tá? Isso significa que professor coordenador de módulo, aí mais 8 a 10 professores diferentes dando aula ao mesmo tempo no mesmo módulo, né? Então eu vou partir do pressuposto de que esses 8 ou 10 professores a mais estão dando aula para os mesmos alunos, ok? Tá certo? Este módulo tem uma carga horária, por exemplo, de 72 horas e precisa ser concluído em 3 semanas. Como fazemos a distribuição de tempo para que esse aluno possa realizar suas atividades? Vamos lá. Nós temos aqui a seguinte relação. Eu tenho 8 a 10 professores. Esses professores, eles devem estar trabalhando, eu não tive a informação aqui de que esses 8 ou 10 professores trabalham com todos os alunos ou trabalham com grupos menores de alunos, tá certo? Ou se esses professores, eles atuam todos eles com todos os alunos, tá? Mas isso a gente vai ver aqui agora, como é que pode funcionar, tá bom? Vamos lá então. Bom, nós estamos concentrados aqui no uso do ambiente solar, tá certo? Solar é o nosso ambiente central, ok? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma disciplina de 72 horas, essa disciplina ela tem 8 a 10 professores, faltou um ponto importante aqui, que eu tenho X alunos na disciplina, tá? A parte que eu não entendi então foi essa daqui, esses 8 ou 10 professores, eles trabalham com todos os X alunos, ou um professor trabalha com, vamos dizer assim, 1/5 dos alunos, entende? Se for assim, nesse modelo, quais são as saídas que nós podemos ter? Vamos imaginar que os professores tenham,
trabalham com base no Problem Based Learning, né? Se eu não estiver enganado. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de, ou ele utiliza a formação de grupos no Solar, tá certo? Que tem um vídeo já disponível para vocês falando sobre como é que trabalham esses grupos no Solar, ou o que eu faria, tá? Se eu estivesse num quadro desse. Eu tenho uma disciplina de 72 horas, mas isso sou eu, minha forma de trabalhar, ok? Eu organizaria todo o processo, organizo todo o processo no Solar, ok? Tem um fórum para essa organização com os alunos, eles vão estar vendo o que eu estou organizando, e peço para que cada professor, se for esse o modelo, tá certo? Com o seu grupo, ele abra um espaço, e aí é onde eu acho que vem aquela coisa que eu falei para vocês anteriormente, um espaço no Classroom. Só para atender isso. Entenderam? Então, cada professor teria o seu espaço no Classroom para realizar o que precisa realizar com o seu grupo de alunos. Eu estou usando o Classroom, mas poderia ser qualquer outro espaço, tá? Ele poderia, se ele achar que é possível, cada professor abre um espaço no Facebook, pode ser também, abre um espaço no WhatsApp, pode ser também, onde ele achar que ele dá conta de levar a discussão dele, mesmo que seja fora do Solar. Feitas as discussões, traz de novo os resultados para dentro do Solar. Ok? Entenderam como é que eu acho que funciona? Por que eu usaria esses espaços aqui? Porque para mim, para a minha visão, para a minha forma de funcionar, esses 3 espaços, inclusive eu posso acrescentar aqui o Telegram também, ok? Se eu estivesse lá na sua disciplina, tá? E no Telegram também, eu teria mais facilidade de manuseio, de acesso aos meus alunos para tocar aquilo. Então, esse é um ponto, tá? Estou imaginando aqui o quadro de um professor para um grupo de alunos, compreendeu? Se eu tenho 10 professores, 70 alunos, cada professor carrega o seu PBL, as suas histórias PBL com um grupo de 10. Então, é isso que eu estou imaginando. Se fosse o contrário, entendeu? Se não houvesse essa divisão de grupo, eu não vejo problema. Nós estamos vivenciando isso agora na nossa discussão, onde nós temos 10 ou 12 professores, né, discutindo questões metodológicas e didáticas em relação até a esse curso mesmo, e eles estão todos no mesmo espaço, então não teria problema, tá? Eu alocaria, né, você pode alocar N professores, né? Eu alocaria 10 professores, daria uma atividade para cada um, abriria um fórum para cada um e está resolvido. Mas vamos dizer que vocês queiram que eles tenham espaços de discussão. O que eu acho muito importante aqui, Virgínia, isso eu quero compartilhar também com todos, é o seguinte, tá? Isso é muito importante, tá? Isso é chave. Um único espaço paralelo. Deixa eu melhorar minha frase que não ficou ruim. Não é um único espaço, é um único software. Tá? Não é qualquer lugar. Ou é o Classroom. Isso tem que ser acordado entre os professores, vai fazer parte do planejamento. Ou o WhatsApp, ou o Telegram, ou o Facebook, ou o Instagram. Tá? Isso é só uma ideia, tá? Mas é ou excludente, tá? Ou um ou outro. O que é importante é que todos os professores procurem chegar num acordo para ter um único espaço paralelo para conversas, tá bom? Isso para facilitar para os alunos, ainda que em experiências mais avançadas, no sentido de experiências didático-metodológicas, muitas vezes com os nossos alunos da tecnodocência, que a gente fica com eles um mês, a gente deixa cada grupo escolher o que quiser. Agora, de qualquer modo,
A minha dica inicial é essa, para vocês terem um certo controle, se isso for importante para vocês, ok? Mas resultados solar. Isso daqui, ó, eles resolvem, mas os resultados, a discussão dentro do solar, que é onde a disciplina está institucionalizada. O que esses ambientes Classroom, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram vão simbolizar nessa analogia que eu vou fazer agora? É como se eu chegasse e dissesse para o meu pessoal lá da Filosofia e Tecnologia o seguinte: ó, gente, vocês têm essa atividade aqui, é discutir essa coisa do Heidegger, vou fazer grupos de 4 pessoas e esses grupos agora vão se espalhar aqui dentro do prédio, podem ficar onde vocês quiserem. Daqui a 30 minutos vocês voltam para a gente ter uma discussão sobre isso. Voltar é voltar para o solar, entendeu? Esses lugares onde eles podem ficar dentro da sala de aula, podem ir para a biblioteca, podem ir para o cafezinho, não me importa. Tá? Esses lugares são Classroom, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Mas volta para dentro do solar para a discussão acontecer, ok? Então isso é chave para nós, tá? Eu espero ter respondido a questão. Eu já estou disponibilizando esse link para vocês.